Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuando nossos estudos no canal Aprendendo o Evangelho Verdadeiro, hoje vamos falar acerca do título no sermão. Título. Primeira questão que nós precisamos diferenciar é tema de título. Isto, na verdade, é uma diferenciação acadêmica. No sermão, geralmente, nunca se faz essa diferenciação. Você vai conhecer muitos pregadores pregando assim: hoje o tema dessa mensagem é... Eu já fiz isso muitas vezes, confesso. Talvez até mesmo no YouTube. Porque, na verdade, nós aprendemos a desassociar isso na pregação e ficou algo como se na pregação fosse de uma forma e no meio acadêmico fosse de outra. Então eu não estou dizendo que é errado você falar o tema da minha mensagem mas você precisa entender que academicamente tema é um grande assunto e título é uma fragmentação desse assunto. Então, ideal academicamente falando seria dizer o título dessa mensagem mas geralmente nós nos referenciamos ao tema dessa mensagem. Dito isso, você entende agora a diferença entre tema e título. Escolher sobre o que falar nem sempre é fácil. Então, às vezes fica aquela pergunta: sobre o que eu vou pregar hoje? De onde nasce o título ou o tema? De onde ele nasce? Bem, existem os diferentes tipos de sermão. Eu tenho alguns vídeos no YouTube os quais você deve assistir se você ainda tem essa dúvida como escolher um tema. Se você tem essa dúvida ainda, assista. Como desenvolver um sermão temático, como desenvolver um sermão textual, como desenvolver um sermão expositivo, tem disponível aí no meu canal do YouTube. Como regra, ou o pregador parte do título já escolhido, que é o sermão temático, ou perceberá um título oferecido pelo texto, um sermão expositivo. Mesmo no sermão textual, geralmente o título vem da análise do texto. Então, nesse vídeo, eu não explicarei nem sobre sermão textual, nem expositivo, nem temático. Eu vou falar tão somente acerca do título ou do tema. Se você está nesse ponto de dúvida, se você entrou nesse vídeo com o objetivo de aprender a escolher o seu título ou o seu tema, é interessante que você assista esses vídeos, então, que eu estou colocando na descrição aí para você, tá? Mas nesse vídeo eu parto do pressuposto de que você já assistiu aqueles vídeos, já sabe a diferença de um sermão temático, expositivo e textual, e agora está apenas se especializando para escolher o título da sua mensagem. É importante ter as divisões formadas antes de ter o título. Bem, agora que você já sabe, você já assistiu os vídeos que eu mencionei, você já sabe o que é introdução, divisões, conclusão. Agora que você já sabe isso, é importante que você primeiro faça toda a divisão do seu sermão. Tenha suas divisões 1, 2, 3, conforme a estrutura que você preparou, a quantidade de argumentos que você tem para o seu sermão. E a regra aqui para a quantidade de argumentos é sempre uma: tempo. Qual é o tempo que você tem para levar a mensagem? Você vai pregar meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora? Poucas são as igrejas hoje que dão 1 hora para o pregador. A maioria 40 minutos, 30 minutos. Então você precisa realmente colocar o seu sermão dentro desse tempo. Se você tem uma oportunidade de levar 2 ou 3 mensagens, se a sua argumentação ocupa um bom tempo, você poderia pensar em fazer um sermão em que na primeira mensagem você vai trabalhar a sua primeira argumentação, no próximo domingo ou quarta-feira, não importa o dia,
você vai trabalhar a segunda argumentação e numa terceira oportunidade, a terceira argumentação. Aí sim, você pode dar mais tempo para esse sermão, mas sempre leve em consideração o tempo. Assim você pode harmonizar o título do sermão com as divisões. Então, se você já tem as divisões, então você pode agora fazer o quê? Agora você pode harmonizar o seu título com as suas divisões. Quer ver um exemplo? Você está pregando em João 14, 6. João capítulo 14, versículo 6. Caminho, verdade e vida. Então você vai ter 3 argumentações. Na primeira divisão, e aí aqui entra aquela questão da palavra, que cada pregador usa uma. A primeira lição que aprendemos hoje o primeiro princípio que aprendemos hoje em cada divisão você usa uma palavra para você introduzir isso. Mas nem sempre a palavra é a mesma que os pregadores usam. Uns usam lições, outros usam divisões. Ponto, o primeiro ponto de hoje. Então, se você tem 3 princípios, aqui nesse exemplo nós temos caminho, verdade e vida. Uma sugestão então de título. Já que eu já tenho as divisões, já que a dica desse vídeo prepare as divisões primeiro e depois, com base nelas, você pense no título. Então, já que a primeira divisão é caminho, a segunda é verdade, a terceira é vida, uma sugestão de título. Jesus Cristo é tudo para o cristão. Uma sugestão seria esse. Jesus Cristo é tudo para o cristão. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. Se você quiser gravar o título da sua mensagem na mente dos seus ouvintes, a regra é uma. Fale várias vezes esse título durante a mensagem. Ocorreu uma situação em que eu preguei na igreja e a pessoa que cuidava do site não me perguntou qual era o meu título. E durante a semana ela colocava a mensagem no ar e com o título. E ela não me perguntou. Aí então, quando eu fui ver no site, o título estava correto lá. Ela tinha colocado o título certo. Eu perguntei então a ela, eu queria saber dela. Se você não me perguntou o título da mensagem, como que você acertou o título da mensagem no site? Ela me respondeu, é que você falou tantas vezes ele, que ficou claro para mim qual era o título. Mas por que eu fiz isso? Porque já que eu tenho divisão 1, caminho, divisão 2, verdade, divisão 3, vida, então lá na introdução eu poderia dizer, vamos então nessa mensagem perceber que Jesus Cristo é tudo para o cristão. Primeira questão que nós vamos ver, Jesus Cristo é o caminho. Quando você terminar, você poderia falar, estamos observando que Jesus Cristo é tudo para o cristão. Vimos que ele é o caminho. E agora vemos também que ele é a verdade. Quando você terminar essa divisão, você poderia revisar tanto o seu título quanto os seus princípios ou as suas divisões já conclusas. Estamos observando que Jesus Cristo é tudo para o cristão. Vimos que ele é o caminho, vimos que ele é a verdade e agora vamos ver que ele é também a vida. Quando você chega na conclusão, você pode revisar de novo o seu título e as suas divisões. Vimos nessa mensagem que Jesus Cristo é tudo para o cristão. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é também a vida. Então, pelo menos 4 ou 5 vezes você falou o título da sua mensagem durante o seu sermão. Essa é uma dica boa, muitos pregadores usam, grava o título da mensagem na mente do ouvinte, ao ponto em que, se lembrando do título da sua mensagem, ele se lembra em grande parte o que você pregou também na mensagem. Como resumo, deixe sempre para você escolher o título no fim da mensagem. Olha o paradoxo. Geralmente o título é a primeira coisa que você anuncia durante o sermão, mas geralmente é o último que você escolhe enquanto você prepara o sermão. Até a introdução você prepara depois das divisões. Então prepare as divisões adequadamente, pense na conclusão
E depois, com base em uma harmonia dessas divisões, pense no título da mensagem. Dessa forma, o título irá se harmonizar com toda a mensagem, com todas as divisões da sua mensagem. Ele deve geralmente ser o primeiro a ser anunciado, como disse, mas geralmente será sempre o último que você encontrará. Talvez essa seja a grande dificuldade que leva os pregadores a terem dificuldade de encontrar o seu título. Eles querem partir dele. Quando é melhor você pensar no texto, ler o texto várias vezes. Alguns pregadores sugeriram ler o texto 50 vezes. Eu não sei quantas vezes você vai ler o texto, mas leia o texto várias vezes. E é claro, tudo dependendo do tipo de sermão que você está preparando. E aí então você faça suas divisões, 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantas divisões você irá fazer, 3 é o clássico. E depois de feitas as divisões, você já deve ter uma introdução em mente aqui, comece a desenhar a sua introdução e então você pense no título. Porque aí o título se harmoniza com tudo, com a introdução, com as divisões e te leva para uma conclusão. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada e aguardo você para continuarmos estudando acerca de tudo aquilo que diz respeito à Bíblia, à pregação da mensagem bíblica e da verdade do Evangelho. Amém.